eu disse olha o fogo. Olha o fogaréu queimando as pontas da paia do meu chapéu. Menina, olha o fogo. Olha o fogaréu queimando as pontas da paia do meu chapéu. Cadê Ritinha? São João, acende a fogueira no meu coração. Olá, turma do quinto ano, e aí, mais uma vez, como vocês estão? E aí, iniciamos mais uma aula de matemática. E o nosso tema de hoje é Seguindo Retas no São João. Hoje a gente vai ver aí a questão do São João das retas, seguindo São João nas retas, seguindo as retas no São João. E o que seriam retas, né? O que vem ser retas? É uma linha. Vamos ver. Retas são linhas, realmente são, formadas por pontos e sem espaço entre eles. Elas são infinitas e ilimitadas. Dessa forma, devem possuir setas para os dois lados, indicando que possuem comprimentos infinitos, né? Então, aí tem 3 exemplos, né? Usamos letras para estar identificando essas retas, lembrando que elas são infinitas, tá? Pode ir caminho reto, né? E são ilimitadas. Então, elas vão estar indicando aí um comprimento que ele seja infinito, tá? Só que essas retas, né? A gente vê aí e a gente vai aprender que elas são classificadas, tá? Classificamos elas em retas concorrentes, né? Não é a concorrência da loja não, mas é as concorrências aí das retas que a gente vai aprender. São chamadas de retas concorrentes quando elas possuem um único ponto em comum, que é onde elas se cruzam, tá? Então vejam só, concorrentes, vai existir um cruzamento que vai se tornar único entre essas retas, e elas vão ser o momento onde elas vão se cruzar, tá? Então preste atenção nesse conceito aí. O que seriam paralelas, tá? Às vezes na sala de aula a gente diz, fulaninho, olha as conversas paralelas. O que seria isso? São as conversas lado a lado, né? Então, retas, voltando ao conceito paralelas para a questão da matemática, da geometria, retas paralelas são retas que não se encontram assim e não possuem pontos nem ângulos em qualquer parte delas, ou seja, elas não vão se cruzar, elas não vão haver um cruzamento, um ponto único entre elas. Elas estão posicionadas lado a lado em qualquer sentido, mas elas não vão se cruzar, não vão se tocar, tá? Então, quando a gente na sala usa, olha a conversa paralela, significa o quê? Que você está em uma fila e você está conversando com a outra pessoa que está do seu lado, mas que aquelas cadeiras enfileiradas na escola, elas são exemplos de retas paralelas, elas não vão se cruzar. Então, não vai haver um ponto comum entre elas. Então, essas conversas paralelas, a gente pode estar aí ligando as filas da sala, são linhas paralelas, são retas paralelas, elas não vão se cruzar, tá? Então, não vai haver em nenhum momento um toque, um ponto comum entre elas. Já na reta concorrente, vai haver um cruzamento, vai haver um choque, vai haver um ponto único que vai cruzar duas retas em si, ok? Então, aí já vem os 2 tipos de retas concorrentes, que vai haver um cruzamento, um toque, um único ponto comum entre elas, e as paralelas que você vai caminhar lado a lado e que não vão se cruzar, não vão se tocar, ou seja, não vai haver um ponto comum entre essas retas. Uma outra reta são as retas perpendiculares. As retas perpendiculares entre si são quando as retas se cruzam em um único ponto. Mas veja um detalhe, elas vão formar um ângulo reto. Aí você vai dizer, tá pensando aí, retas perpendiculares vai formar um ângulo reto. Nossa, um ângulo de 90 graus. Tá vendo que sempre o conteúdo vai estar puxando a outro, que a gente já viu? Então vejam só. Aí eu coloquei dentro das bandeirinhas a classificação, ou os tipos de retas, e abaixo eu coloquei alguns exemplos para que vocês possam estar ligando o conceito que a gente viu anterior à imagem, tá? Então, vimos que retas concorrentes são as retas que vão ter um ponto comum. Elas vão haver um cruzamento.
Então, veja aqui, eu tenho a reta S e a reta T. Então, elas seguiram, mas em um determinado momento houve um cruzamento, houve um toque, houve um ponto comum entre elas. Então, isso são retas concorrentes. Retas paralelas, que eu lembrei lá das conversinhas paralelas, filas. Então, ó, elas vão seguir em direção, mas elas não vão haver um cruzamento, não vão se tocarem. Então, aqui eu coloquei reta S e T. Veja que eu posso continuar aqui essa reta para a direita ou para a esquerda, mas em nenhum momento aqui ela vai se cruzar, tá? E a reta perpendicular. Tem aqui, ó, um cruzamento, mas aqui a junção dela, a característica dela interessante é que ela vai formar o ângulo de 90 graus nos 4 lados. Aqui, 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 aqui. Então, eu tenho aqui um cruzamento em formato de uma cruz, né? Que é um exemplo de uma reta perpendicular, tá? Ela vai ter um cruzamento, um ponto comum entre elas, tá? Aqui no meio, mas ela também vai ser uma junção em onde a gente vai estar encaixando aqui ângulos. Mas, professora, na reta concorrente eu também vou encontrar ângulo? Sim, ó, eu vou encontrar, tá? Então, eu posso estar indicando, tá? Ângulos em retas também. Mas, para você lembrar, retas concorrentes são as retas que vão ter um ponto comum onde elas vão se cruzar, tá? Então, tá aqui. Concorrente vão ter um ponto comum porque vai haver um cruzamento. Retas paralelas, elas são retas que não se encontram e não vai ter. Agora aqui, vamos ver. Aqui eu vou conseguir identificar algum ângulo nessas retas paralelas? Não, eu não consigo e nem tem ponto, nem ângulo, nem nenhuma delas. Elas vão ser apenas retas paralelas. Já na reta perpendicular, a gente vai sim encontrar o ponto comum desse cruzamento, mas vai estar lá, ó, identificando o ponto-chave aqui, que é o ângulo reto. São retas que vão ter o cruzamento, mas que tem a presença do ângulo reto. Aí vamos para a prática, vamos trazer o São João aqui. Encontrando retas no São João. Uma fogueira. Fogueira reta. Tudo bem, vamos ver aqui. Se a gente observar, sigam as retinhas, tá? Se a gente observar aqui a estrutura da fogueira, tá? Então, a gente tá vendo aqui, ó, que são linhas, são retas paralelas. Elas não estão se cruzando aqui, tá? Então, aqui a gente coloquei aqui para dar um exemplo, tá? Um exemplo bem prático do São João. Aqui, as retas paralelas. Então, aqui eu poderia seguir. E essa minha fogueira ia sair bem alta, mas elas não iam se cruzar, ok? Já quando eu coloco aqui, ó, essa outra seta, ela tá indicando aqui para o telhado da barraca. Veja aqui, ó, cruzamento, cruzamento e aqui outro cruzamento. Então, aqui eu consigo identificar uma reta perpendicular, tá? Se a gente observar aqui mais uma outra situação, a igreja, a réplica da catedral, que também fica lá na parte da cidade cenográfica do São João. A gente tem aqui, ó, a cruz. Um exemplo bem prático de quê? Das retas perpendiculares, que são o que mesmo? São as retas que vão ter um ponto comum e uma característica dela é o quê? A presença do ângulo de 90 graus. Então, vejam que em um simples desenho, em uma simples situação, você pode estar identificando isso. Retas paralelas, retas perpendiculares ou retas concorrentes, tá? Concorrentes porque vai haver um cruzamento, tá? Perpendicular porque ela vai ter lá o ponto-chave que é ângulos de 90 graus. Mas nessa figura aqui ainda, nessa imagem aqui, a gente vê, se a gente for observar aqui, esta parede, esta linha, ela é paralela com essa de trás. Então, tem como, na mesma figura, tá? A gente tá identificando isso. Uma outra coisa bem comum, bem característica para retas, é para a gente trabalhar retas dentro de mapa, nomes de ruas, né? E eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Vejam só.
Conhecendo retas nas ruas. Então, veja que eu consigo identificar retas em uma imagem que eu estou vendo, tá? Mas eu também uso muito essa presença de retas em cruzamento com o nome de ruas. Trouxe aqui para vocês essa imagem, esse mapeamento aqui de uma rua. E ela tem aqui, ó, Avenida 20, Rua 9, Rua 8 e Rua Samambaia, tá? Aí eu coloquei aqui já a identificação para vocês. A Rua 8, que é essa daqui, ó, ela é o que com a Rua Samambaia? Ela é uma rua concorrente. Houve um ponto em comum entre elas. Houve um ponto em comum. Houve um cruzamento. Então, Rua 8 com Rua Samambaia, ela é um exemplo de uma rua concorrente. Já a Rua 9, que está aqui, ó, ela é paralela à Rua 8. Vejam que entre essa rua aqui e essa rua aqui, elas não vão se cruzar. Elas estão caminhando lado a lado, mas elas não se cruzam. Então, um exemplo de uma rua paralela. A Avenida 20, ela é perpendicular à Rua 8. Ó, Avenida 20, perpendicular com a Rua 8. Perceba que nos 4 cantos eu posso identificar um ângulo de 90 graus. Então, percebam que dentro, a gente visualizando ruas, mapas, né? A gente consegue identificar esses tipos de retas, seja ela concorrente, paralela ou perpendicular, usando isso aqui, ok? Então, vejam só, voltando aqui, a gente consegue identificar que as retas, elas são o quê? O que seriam retas? São linhas, né? Onde elas vão estar mostrando a junção de segmentos de retas e que elas são classificadas, por enquanto vocês só vão ver isso aqui, que tem mais à frente, ou congruentes, essas coisas todas, mas não é matéria para vocês agora. Então, você conseguindo identificar dentro de um mapa ruas que sejam paralelas, ruas que sejam concorrentes e ruas que são perpendiculares, que ótimo que você já está sabendo identificar e sabendo o conceito de cada uma delas, tá? Então, o conceito dessas retas, elas são importantes. Então, basta que a gente vá treinando. Então, se eu perguntar para você, como eu não conheço a localidade das casas, mas você pode identificar na rua que você mora, no bairro que você mora, praticando, identificar uma rua que é paralela à sua, ou uma rua que é perpendicular à sua rua, ou uma rua que seja concorrente. Porque vai haver isso, você tem como fazer. Basta que você situe onde você mora, né? Você consiga identificar a rua que está, que corta na transversal, ou na vertical, ou, enfim. Você tem como fazer isso olhando o mapa de ruas do seu bairro. Então, você consegue identificar esses tipos de retas, identificando o nome das ruas. Do mesmo jeitinho que está aqui, onde a gente identificou que a Rua 8 e a Rua Samambaia, elas são retas concorrentes, onde a Rua 9 com a Rua 8 são retas paralelas, onde a Rua da Avenida 20 com a Rua 8 é uma reta perpendicular, e ela tem lá os ângulos de 90 graus, tá? Então, dentro do São João, em imagens, em objetos que você tenha, ou em mapas de ruas, você consegue estar identificando essas retas e sabendo classificar, tá? Na plataforma do Educamos, tem lá algumas atividades que você vai fazer e tem algo bem interessante. Então, vocês vão poder lá estar observando mapas, tá observando o caminho das crianças que fazem, tá? Coloquei aí mais ou menos o que tinha as mesmas dentro do mesmo contexto, para que vocês possam estar exercitando. Gente, eu estou acompanhando as atividades que vocês estão realizando dentro da plataforma. Então, eu estou vendo tudo e anotando, tá? Então, essa semana será mais uma semana de atividades dentro da plataforma e dentro do livro de vocês, com o conteúdo que a gente trabalhou, tá? Para que vocês possam estar treinando tudo isso aí na casa de vocês, tá bom?
Na plataforma eu vejo, tem como eu fazer tudo isso, mas no livro, somente quando a gente voltar, que aí eu posso estar observando o livro de vocês, para que ver todas essas realizações de atividades de vocês. Então, para todos, um bom São João, tá? Continuem dentro de casa, se cuidem, brinquem ao São João, mas brinquem em casa. E aí vocês possam estar cuidando de si, né? A saudade, como eu coloquei lá no início, a saudade existe, tá? A gente mata as saudades olhando imagens que a gente vê pelas redes sociais, né? Colocando as aulas, vendo algumas coisas, né? Mas a gente sabe que tudo isso vai passar. Então, um bom São João para vocês e uma boa semana para vocês e seus familiares.